você, sua família. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Isso é motivo de nós celebrarmos o Seu nome e agradecermos a Ele por tudo quanto Ele tem feito em prol da vida de cada um daqueles que tem parado, tirado um pouco do seu tempo para louvarmos e engrandecer o nome do nosso Senhor. A história de hoje ela vai falar sobre Ana, a mãe do profeta Samuel. Como nós conhecemos, Ana era uma mulher que ela era estéril, ela não tinha filhos. Penina, a sua rival, que era a mulher de Eucana, ela tinha vários filhos. E todo ano, quando Eucana ele ia para Siló para oferecer a Deus culto de agradecimento pelas bênçãos de Deus recebido, Ana ia com o seu esposo, mas a Bíblia diz que Penina ela sempre estava provocando Ana, porque Ana não tinha filhos. É como se Penina dissesse: tu vai agradecer a Deus sobre o quê? Que você não tem nada, você não tem filhos, você é uma mulher estéril, você é amaldiçoada, segundo o próprio contexto da época. Mulher que tinha sua madre cerrada, ela era considerada como uma mulher amaldiçoada, que não dava semente, que não produzia. Então, isso trouxe para Ana angústias. Ana é aquela pessoa que chorava. Ana era uma pessoa que andava amargurada, triste, porque apesar de ser amada pelo seu esposo, mas ela não podia retribuir isso com um filho, sendo que o que o homem mais almejava naqueles dias era filhos, principalmente do sexo masculino, um varão, como a Bíblia diz. Então Ana, ela sofria com isso, ela se entristecia com isso. Ana chegou a um ponto de chorar amargamente na presença de Deus e declarar que estava angustiada, estava muito triste, justamente por causa que não podia ter filhos. Mas o importante que nós devemos observar na história de Ana, a mãe de Samuel, essa mulher foi uma pessoa que, apesar de não ter tido filhos e sofrer simplesmente a rejeição, as calúnias até da própria parceira do seu esposo, ela uma pessoa que se manteve ali naquela expectativa. Eu sou estéril, não tenho filho, mas ela continuou orando a Deus, ela continuou indo com o seu esposo, ela continuou fazendo aquilo que na verdade competia a ela fazer. Então ela ia todos os anos junto com seu esposo e oferecer a Deus o seu culto. Certa feita, Ana estava tão angustiada, porque chega um momento na vida da pessoa que a angústia ela toma conta do nosso ser. Ana estava tão angustiada, ela estava tão disposta que alguma coisa pudesse acontecer ali. Ela chegou em Siló, aos pés do Senhor, e ela clamava e ela chorou. E quando não tinha mais forças, Ana estava ali prostrada em lágrimas. E o sacerdote ali chegou a ponto de imaginar ali que Ana estivesse bêbada. E ele chegou falando com Ana, quase enxotando Ana dali, como se ela estivesse bêbada. O que é que tu faz aqui? A mulher embriagada. Ela disse: eu estou embriagada, mas é de tristeza.
eu estou embriagada de tristeza, porque o que Ana queria um filho. E o sacerdote naquele momento, ele entendeu, o sacerdote ali, ele entendeu que ali tinha uma mulher angustiada, ali tinha uma mulher que queria receber uma resposta de Deus, que estava em busca justamente de uma resposta, porque Ana não pediu para ser estéril, o que Ana queria era uma família como qualquer. Então a gente observa que ali ele estava observando Ana, e ela não tinha mais expressão verbal, ela simplesmente mexia com os lábios. E isso fez com que ele se aproximasse dela e perceber que Ana estivesse embriagada, porque ela não expressava, ela simplesmente mexia os lábios. Quando Eli se aproxima de Ana e fala com ela e tenta retirá-la dali porque estava embriagada, Ana disse: eu estou embriagada, mas é de profunda tristezas e angústia. E ela externa diante do sacerdote o seu sentimento, que ela já tinha externado diante de Deus. E Eli, ele compreende que ali tem uma mulher angustiada, que ali tem uma mulher que estava de todo se derramando na presença de Deus, com lágrimas, com angústias, com tristeza. E Eli entende isso. É importante que do versículo 14 ao 15, ao 16, a gente vê Eli dialogando com Ana. Então, diante disso, Eli compreendeu o que estava acontecendo e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O versículo 17 do capítulo 1 de 1 Samuel. E a gente percebe, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, Ana, ela mudou seu semblante. E o que me chama a atenção é que às vezes nós estamos angustiados, tristes, pensativos. Quando realmente nós tomamos uma decisão de fazer algo diferente para Deus, Deus ele se volta para nós. E o importante de tudo isso é que Ana, nos anos que se passaram, Ana ela ia simplesmente acompanhando o marido. É como se Ana ela não tivesse nenhum motivo para louvar a Deus, porque o seu esposo era um levita. E é como se Ana não tivesse motivo para louvar, é como se ela não tivesse nenhuma motivação para prestar a Deus um culto. Não, eu vou por uma obediência, ele é meu esposo, eu vou com ele, e é ele que vai louvar, ele é que levita, é ele que vai estar oferecendo o seu culto, eu vou ser aquela mulher que vou acompanhá-lo. Mas Deus não queria que Ana fosse simplesmente uma acompanhante. Deus queria que Ana participasse do processo do milagre. E qual é a minha participação no processo do milagre? É você oferecer aquilo que está dentro das suas condições, aquilo que está dentro da tua condição para fazer, você pode fazer. E foi justamente o que Ana fez. Chegou um momento de tanta importunação de Penina, de tanta perseguição, de ela ter filho e ela ser a primeira esposa de Eucana, não ter dado filho, ser estéril, ela ser a segunda, ter abençoado com filho, e por falta de Ana não ter filho, mas ser a primeira esposa, a Bíblia diz que Eucana ele amava mais Ana, assim como Jacó amava mais a Raquel, que era estéril também, que era sua primeira esposa, e Lia, depois daquela falcatrua de Labão ali, trocou as mulheres, mas Lia dava mais filhos para Jacó e Raquel era estéril, mas Jacó amava mais a Raquel. Da mesma forma Eucana, apesar de Ana não dar filhos a ele, mas ele o amava mais do que Penina. Então essa era mais um motivo
da angústia, da tristeza de Ana, e por causa do conflito entre as duas. Olha, tu é a mais amada, mas não dá filhos. Eu sou a segunda esposa, mas porém sou aquela que lhe dou filho, e você não. E isso aumentava a angústia de Ana. Então, quando Ana decidiu derramar a sua angústia, as suas lágrimas, as suas tristezas diante do Senhor, é a parte que lhe cabe nesse culto. Expresse o que está no seu coração. Derrame a sua alma na presença de Deus, com sincero, com verdade. É isso que está no meu coração, é isso que eu vou externar. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, já não aguento mais esse fardo. Senhor, eu estou em um momento, numa condição que o que eu tenho recebido é só pedradas, é só rejeição. Eu não tenho, Senhor, mais estrutura para suportar tudo isso. Senhor, intervém nessa questão, porque ela para mim já está insustentável. Eu não consigo. Eu estou em um ponto que as pessoas que se aproximam, no caso de Penina, é só para criticar, é só para estar me incitando, é só para estar lançando no meu rosto a minha atual situação, que sou amaldiçoada, que não tenho filhos, que não posso dar filho para o esposo que eu amo. Senhor, hoje resolve, hoje coloca um ponto final nessa história de angústia, dessa história de calúnia, onde eu estou sendo caluniada pela própria esposa do meu marido. Senhor, resolve. E era tanta angústia, que Ana não conseguia mais falar. Ela só mexia com os lábios. Mas a ordem do sacerdote: vai-te em paz, e que o Senhor conceda o que tu propôs no teu coração. Vai em paz. O semblante de Ana muda. A reação de Ana foi diferente. E a Bíblia diz que no ano seguinte, quando Eucana ele voltou de Ramá e foi para Siló, disse: e o Senhor se lembrou de Ana. Ou seja, aquilo que você faz com sinceridade diante de Deus não cai no esquecimento, não fica só em palavras. E o Senhor se lembrou de Ana e lhe concebeu um filho, e ela colocou o nome de Samuel. Que maravilha! Deus colocou o nome de Ana, do filho de Ana, que Deus a deu, que Deus presenteou, colocou o nome dele de Samuel. E o que eu acho mais lindo nessa história é que a Bíblia não fala sobre os filhos de Penina, o que eles fizeram, quem eles foram, mas a Bíblia fala do trajeto de um homem e de uma mulher que resolveu oferecer a Deus um culto diferente, pedir uma bênção que era o maior desejo do coração dela, era um filho. Enquanto Ana estava precisando de um filho, Deus estava precisando de um sacerdote. Enquanto Ana estava precisando de um filho, Deus estava precisando de um juiz. Ana só queria um filho, mas Deus estava querendo um homem que era segundo o seu coração, um sacerdote que era segundo o seu coração. Então a gente observa que enquanto você está pedindo algo para Deus, Ele está pensando muito além, uma dimensão muito além daquilo que você possa imaginar. Às vezes a estrada que nós estamos percorrendo, nós estamos fixados só em um alvo, mas há um plano de Deus que está muito acima da nossa realidade, que nós não podemos nem dimensionar isso. E o importante de tudo isso é que Deus estava preparando, reservando para Ana, não apenas um filho, mas a partir dali Deus deu outros filhos a Ana. E o mais importante é que o primeiro, o mais desejado por Ana,
aquele que custou dela lágrimas, a gente observa uma coisa importante. Deus fez de Samuel um grande legislador, um grande homem de Deus, um sacerdote. Deus fez de Samuel um juiz. Deus fez de Samuel um profeta. Enquanto Ana estava orando a Deus, pedindo um filho, Deus estava preparando um sacerdote que é segundo o seu coração. Deus estava preparando um juiz que julgava o povo com retidão e com justiça. A gente observa que Samuel é um dos maiores juízes de Israel. Deus estava precisando de um profeta. Samuel foi um dos maiores profetas daquele tempo. Um profeta que profetizou na nação por muitos anos. Foi um sacerdote que trouxe de volta a alegria, o desejo do povo ofertarem na casa de Deus. O povo viu em Samuel honestidade, segurança e comprometimento com a obra de Deus. Um juiz que estava disposto a julgar a causa do povo com retidão. Um sacerdote que não se vendeu, mas que falava o que Deus ordenara, falava o que Deus tinha falado, transmitia ao povo a mensagem que Deus queria que o povo ouvisse e se curvasse diante do Senhor em obediência à palavra do profeta. Então a gente olha o contexto, as lágrimas de uma mãe, de uma mulher que deseja de Deus bênção. Deus transforma o luto em um momento de bonança. Deus transforma o choro de tristeza em um choro de alegria. O nome de Ana significa graça. Olha, Ana recebeu um nome tão maravilhoso, graça. Ana, o significado de Ana é graça. Deus deu graça a Ana para que ela pudesse provar, presenciar, ter a alegria de ser mãe, de pegar um filho nos braços e louvar a Deus. E o importante de tudo isso que ela fez, na sua angústia, ela fez uma promessa a Deus: Senhor, se tu me der, eu vou te devolver. E só o menino desmamar, Ana devolveu ele para a casa de Deus. E ali, o importante é que quando você faz promessa a Deus, você tem que cumprir. Se você faz um voto, você tem que cumprir. É isso que a Bíblia diz. E Ana cumpriu o voto que fez com Deus. Deus deu para Ana um filho e ela devolveu para Deus um sacerdote, um juiz e um profeta. Que Deus te abençoe. Não se desespere no tempo da angústia, mas se derrame na presença de Deus e ofereça a Ele um culto de todo o teu coração. Externa o que está na tua alma. Tem pessoas que escondem o que está na alma, mas não esconde. Ah, pastor, mas eu estou com... meus problemas são seríssimos, são coisas que vão trazer vergonha para mim. Quem foi que disse que Deus vai te envergonhar? Deus é o Pai que consola o filho independente do que ele tenha feito. Se chegar na presença desse Pai arrependido, Ele vai trazer refrigério para a tua alma, Ele vai trazer um alento para a tua vida. Que Deus te abençoe e te dê muita graça, em nome de Jesus.